condenações dos políticos envolvidos nos maiores escândalos de corrupção confirmados, como Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, João Vacari Neto, José Dirceu, José Genuíno e Luiz Inácio Lula da Silva. É o mesmo tribunal que sentencia o nosso irmão deputado a um cativeiro. Hoje vamos falar sobre uma decisão histórica tomada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Uma votação de 24 votos a favor e apenas 4 contra, a detenção do deputado Capitão Assunção, por ordem de Moraes, foi revogada. Olá, eu sou Ricardo Reimann e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. Veja os pronunciamentos dos deputados na sessão histórica da Assembleia do Espírito Santo, que não baixou a cabeça ao revogar a ordem do ministro da Suprema Corte. Cumprimentando já todas as mulheres e homens desse parlamento, e ao assumir a presidência desta casa, sendo o 106º a ocupar tal posto, jamais imaginei que teria que conduzir um processo tão delicado e complexo como este que hoje nos reúne, a apreciação da manutenção ou revogação da ordem de prisão do nosso colega deputado Capitão Assunção. Estamos diante de um momento histórico, inédito para o Parlamento Capixaba. A decisão que tomarmos hoje repercutirá não apenas na vida do deputado Capitão Assunção, mas também na história da nossa casa, da nossa democracia. Desde o momento da prisão do deputado, ainda sem qualquer informação sobre o teor da decisão do STF, nem os motivos da prisão, não medi esforços da nossa equipe, especialmente da Procuradoria-Geral e da Diretoria de Relações Institucionais, no intuito de verificar as condições em que o deputado seria encarcerado e as suas prerrogativas se estariam sendo respeitadas. Desde então, fomos cobrados por todos os lados, por vossas excelências, colegas parlamentares, pela imprensa e pela sociedade civil. E a pergunta era uma só: o que a Assembleia Legislativa fará? Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional, os deputados estaduais, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, ou seja, no caso da Assembleia Legislativa, são 30 parlamentares, 16, resolva sob a prisão. Temos que agir com serenidade. Não é o momento de discutirmos ideologia política ou partidária, mas de cumprirmos uma função atípica que o legislador constituinte nos ortogou: resolver, por meio de voto da maioria, sobre a manutenção ou revogação da prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Temos que agir com isenção, imparcialidade e, principalmente, com zelo. Hoje, demonstramos a toda a sociedade que atuamos com a celeridade que o caso requer. Em pelo menos 2 oportunidades, deputados, a Procuradoria-Geral da República, órgão do Ministério Público com atribuição exclusiva para atuação no Supremo Tribunal Federal, se manifestou contrariamente ao requerimento do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, dizendo: portanto, palavras da Procuradoria-Geral da República. Portanto, no caso concreto dessa petição, avulta asseverar o manifesto incabimento da presente representação por medidas cautelares, realizada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, que não é parte nos autos, com requerimento até mesmo de autorização para deflagração de ação penal no bojo do inquérito 4781, instaurado sobre a competência originária do STF, em razão de evidente violação à Constituição da República, a Lei Complementar Federal 75 de 93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público, e a Lei 8625 de 93, e ao Regimento Interno do STF. Diante do exposto, a Procuradoria-Geral da República requer a negativa de seguimento a esta petição, com o indeferimento da representação por medidas cautelares e a consequente arquivamento dos autos. Quem assinou? Doutora Lindora Maria Araújo, Vice-Procuradora-Geral da República. Repito,
Esse é o único pronunciamento do órgão do Ministério Público que encontra amparo na Constituição Federal. Mesmo assim, o relator do inquérito deferiu o pedido do Ministério Público do Espírito Santo, decretando prisões e, no caso específico do deputado Capitão Assunção, obrigando a utilizar tornozeleiras eletrônicas, de se manifestar em suas redes sociais e até de participar de qualquer reunião pública. Deste mesmo modo, de acordo com o conteúdo lastreado na decisão do STF que nos foi enviada, a mesma decisão é datada de 20 de fevereiro do corrente exercício 2024, enquanto que as hipóteses, fatos ensejadores da representação pelo pedido de prisão são datados de 17 de janeiro de 2023. Os fatos teriam ocorrido entre meados de dezembro de 2022, quando sequer estávamos aqui ainda, nesse exercício. Muitos dos deputados, colegas deputados e deputadas, é latente a falta de contemporaneidade dos fatos imputados ao deputado Capitão Assunção, a justificar a necessidade da prisão preventiva. Se o deputado Capitão Assunção transgrediu ou não determinação anterior do Supremo Tribunal Federal, não podemos afirmar. Mas o que é inconteste, a partir do que relata a própria decisão, ora analisada, é que se ocorreu essa desobediência, a mesma se deu há mais de um ano e não vem se repetindo nesse plenário. Ou se vem, não consta descrito na decisão que foi encaminhada a essa casa. Assim, a juízo, repito, de conveniência política. Gostaria de agradecer encarecidamente ao presidente Marcelo Santos pela condução ímpar que deu do processo. Parabéns, presidente. O senhor se torna hoje uma referência, não só aqui no Espírito Santo, mas para o Brasil, de respeito aos poderes estabelecidos, ao poder legislativo e à imunidade parlamentar. Parabéns, presidente. Essa aqui é a Casa Legislativa do Espírito Santo. Dentro do desenho de uma república, essa casa representa a verdadeira democracia. É aqui onde todos os nichos e segmentos de pensamentos ideológicos populares são representados. E é assim que deve ser. Entretanto, nos últimos dias, pairou aqui nessa casa um fantasma do medo. Medo de se posicionar. Meu Deus, deputado, cuidado com o seu discurso, vai ver o que você vai falar, é perigoso, toma cuidado, deputado. E não me parece que o medo de falar nesse microfone aqui, que deveria ser sagrado, inabalável em uma democracia, possa ser um sintoma de uma democracia vigente e vibrante. Esse julgamento aqui trata da vigência da nossa Constituição e da estabilidade de prerrogativas constitucionais que garantem uma democracia. Esse julgamento aqui é o julgamento do artigo 53 da Constituição, que garante que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras, opiniões e votos. Quaisquer, não as quaisquer que eu concorde, não as quaisquer que você acha conveniente, mas quaisquer. E quando a gente fala em opinião, isso significa o direito de concordar ou de discordar de decisões públicas tomadas por funcionários públicos. Isso é opinião, isso é viver em uma democracia. Questionar respeitosamente, seguindo a lei, é um direito civil estabelecido. Eu tenho direito de vir aqui questionar, pessoal. Tenho direito de questionar do porquê que o mesmo tribunal que decide pela soltura de Cesare Battisti, um terrorista condenado à prisão perpétua na Itália, por crimes como guerrilha armada, revolucionária, homicídios, e que solta também André do Rep, chefe do PCC aqui no Brasil, é o mesmo tribunal que lança uma sentença para condenar o segundo deputado mais votado da história do Espírito Santo. Eu tenho o direito de questionar do porquê o mesmo deputado, o mesmo tribunal que revoga condenações dos políticos envolvidos nos maiores escândalos de corrupção confirmados, como Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, João Vacari Neto, José Dirceu,
José Genuíno e Luiz Inácio Lula da Silva. É o mesmo tribunal que sentencia o nosso irmão deputado a um cativeiro, sem crime nenhum, com residência fixa, com um trabalho digno, sem passagem na polícia, sem um ar para questionar da sua conduta aqui nessa casa, apenas por publicações em redes sociais. E não me digam que não, pois o processo do capitão Assunção se inicia por crime de opinião, um crime inexistente no Código Penal brasileiro. Pode a suposta vítima conduzir o processo legal? É muito estranho. E depois ser o juiz do caso. É isso especificamente que está acontecendo no caso do deputado capitão Assunção. Você não pode ser vítima e julgar aquela pessoa. O PT é uma comédia, né? Os caras vêm aqui defender ladrão livre e um capitão preso. Isso, senador Magno Malta, só acontece aqui no Brasil. É a escória da nossa política. Na fala de Rui Barbosa, aquela frase que está no coração de todos nós: ditadura jamais, militar muito menos, mas a pior das ditaduras é a da justiça, porque você não tem para quem apelar. Desde a quarta-feira, dia 28, o deputado estava preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Porém, para a surpresa de ninguém, os deputados estaduais do PT e PSOL votaram contra a soltura de Assunção. A posição da Assembleia será oficializada em uma resolução que será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal para que a Corte tome as medidas necessárias para a soltura do deputado. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe o seu comentário.